Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Salve, meus amigos! Mais um Pod Café no ar, eu sou o Reinaldo Gomes e esse, como vocês sabem, é o Pod Café e vamos ao vivo todas as quartas-feiras pelo YouTube e também pelo canal 527 da Claro TV. Se você estiver nos assistindo pela Claro, nós não estaremos ao vivo, mas se você estiver nos assistindo pelo YouTube, hoje é 30 de julho de 2025, estamos encerrando o primeiro semestre, daqui a pouquinho começa agosto, estaremos no segundo semestre e aí esse ano dê um salto muito rápido. Gente, ó, como eu falo em todo o Pod Café, dá lá o seu joinha, porque é dessa forma que o YouTube entende a relevância de tudo que está sendo discutido aqui no Pod Café. E também ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar. Nós estamos pela Rede Alto Tietê. O Pod Café é um dos produtos da Rede Alto Tietê. Você conheceu aí na abertura do Pod Café alguns dos produtos da Rede Alto Tietê. Daqui a pouquinho nós teremos também um intervalo onde esse intervalo mostrará todos os programas que são transmitidos pela Rede Alto Tietê e em todas as cidades do Alto Tietê. Estou falando de Arujá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos também uma dessas cidades do Alto Tietê, são 12 ao todo. Hoje eu estou recebendo aqui no meu estúdio, é uma honra receber aqui no estúdio o meu amigo Luciano Oliveira, ele que é CEO da Métodos Empreendimentos. Luciano, meu amigo, muito bem-vindo. Pod Café, estamos à disposição para a gente falar muita coisa hoje aqui, hein, Luciano? Meu amigo, muito obrigado pelo convite, sempre é a satisfação em vê-lo, é uma satisfação estar aqui e discutir aqui com você, com essa sabedoria que você tem, é maravilhoso. Aliás, já faz tempo que eu estou tentando te trazer para cá, hoje eu consegui, finalmente, hein? Chegou o dia, né? Quase você não chega por causa do trânsito, né, meu amigo? Deu tudo certo. Ei, que bom, que bom, que bom. Tem aqui também do meu lado aqui, vocês não estão vendo porque a câmera não está pegando, mas está aqui o Canindé, ele que é amigo, né? Amigo pessoal aqui do Luciano Oliveira, ele que é olheiro. Eu falei para ele, ele veio aqui para ver se ele me leva, né, para os altos lugares. Eu tenho que ficar no meio dos grandes, né? Eu achei que o Luciano era o cara, mas não, é o Canindé. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, tá bom? Até já. Garanto que você gosta de internet, redes sociais e recebe um monte de anúncios e propagandas de produtos, não é mesmo? Mas você confia? Agora, quando passa na TV, você sabe que é verdade. Aí que entra a Rede Alto Tietê, que vai produzir a melhor propaganda para você e passar 10 vezes por dia na TV, YouTube, portal, divulgar nas redes sociais e o melhor, você também fica com um comercial para você divulgar. Ligue e se informe. Traga credibilidade para o seu negócio. Rede Alto Tietê, a nossa TV.
Rede Alto Tietê é multiplataforma. Isso quer dizer que ela é emissora de TV, YouTube e portal de notícias. Diariamente, o portal da TV recebe as melhores notícias e você fica bem informado com tudo o que está acontecendo na região. Para conhecer o portal, basta digitar www.portalredealtotietetv.com.br e ficar por dentro das notícias da Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast, em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! E 2025 é o ano da virada. Com mais de 20 anos de tradição, a FAG, Faculdade de Guarulhos, está de portas abertas para você realizar o grande sonho de ter uma formação. Matrículas abertas com vagas limitadas, bolsas de até 60%. Você que sonha em se formar em enfermagem, bolsa de 60% mais 20% de desconto na pontualidade do seu pagamento. E o curso de odontologia com uma bolsa de 40% mais os 20% de desconto na pontualidade do pagamento. Escuta só o que a Luísa tem para dizer para vocês. Oi, meu nome é Luísa, eu sou estudante aqui da FAG e para mim é um sonho poder estar aqui, é uma oportunidade imensa. Eu adoro a estrutura daqui, adoro os professores, eu gosto muito do método daqui e de como eu consigo aprender. Eu estava ali na biblioteca estudando, até falei para eles, e estou muito feliz de estar aqui na FAG. Vem você também! Informações e condições, acesse o site uniespvestibular.com.br ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. FAG, valorize o seu tempo, porque o momento é agora. Conheça a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Oi, gente, de volta depois desse intervalo onde você conheceu toda a programação da Rede Alto Tietê e também, né, o Pod Café faz parte de um dos produtos da Rede Alto Tietê. O Pod Café vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras pelo YouTube e depois ele é retransmitido pelo canal 527 da Claro. Se você estiver em Guarulhos ou se você estiver no Alto Tietê, você também recebe
né, o conteúdo do Pod Café. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Luciano Oliveira, né? O Luciano, ele se auto-intitula O Destemido. O Luciano, ele é CEO da Métodos Empreendimentos, né, Luciano? Exatamente. Métodos e Empreendimentos é um dos negócios do Luciano, não é verdade? Na verdade, são vários negócios que eu administro, que eu constituí, né, ao longo dos 22 anos na área industrial. E métodos de empreendimento é para unir, né, para ficar mais fácil de administrar os negócios. 22 anos, Canindé, 22 anos ele tem de idade, né? Como é que ele nasceu já empreendendo pelo jeito aqui, né? Ó, só para você saber... 22 anos de negócio, cara. Ó, Luciano, para você entender, eu faço o seguinte, todas as vezes que eu abro o Pod Café, eu vou lá buscar uma mensagem, né, inspiradora no maior best-seller da história. Você que está nos assistindo, se você não sabe, eu estou falando da Bíblia. E eu vou buscar essa mensagem lá, hoje, especificamente, no livro de Eclesiastes, onde Salomão nos fala o seguinte, lá em Eclesiastes 4, no versos 9 e 10. Ele diz assim, ó: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mais pobre é o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Então aqui a gente está falando sobre uma série de coisas. A gente pode estar falando sobre o casamento, né, que é a companhia, né, quando um cai, o outro ajuda a levantar, de um sócio, quando um cai, o outro ajuda a levantar, nem sempre, né? Às vezes alguns pisam em cima, né? Sim. Você cai, os caras pisam em cima, né? Mas isso aqui é um princípio que foi escrito por Salomão, né? Que fala sobre a gente não deve andar sozinho, né? E eu tô falando de coisas assim, de experiências pelas quais eu passei também. Vou falar de casamento aqui, não vou falar de sociedade, mas o casamento não nos permite andar sozinho. E eu fui, Luciano, fazer uma lição de casa. Gente, isso daqui, ó, é um livro, né, do sertão da Paraíba para o mundo, né? É o livro que o Luciano escreveu, que conta aqui a história dele, que fala sobre os negócios dele. E tem um trecho aqui, Luciano, que eu fui lá fazer a lição de casa, que ele fala especificamente sobre essa questão do andar sozinho, que ele fala parceria e família, né? É verdade. Aí tem um trecho aqui que ele fala assim, eu vou colocar os óculos, Luciano, porque eu já passei dos 30. Que ele fala o seguinte: foi nesse contexto que eu conheci a minha mulher, que mudaria a minha vida para sempre. Como é que você vê, Luciano, essa questão desse trecho aqui de Salomão, que fala sobre é melhor ter a companhia do que estar sozinho? Olha, que palavra poderosa, né? Muito forte. E se todo ser humano conseguisse entender esse 1 minuto de palavras que você falou tão brilhante aí, né? Porque o companheirismo não é só, como você bem frisou, o homem e mulher, né? Então, o casal unido, com o mesmo propósito, realmente ele vai prosperar muito mais rápido. E a união entre amizades no trabalho, nos negócios, em desenvolver alguma coisa, sabe? Em uma pescaria, que seja, em um caminhar, união entre pessoas, isso surge novas ideias, surge novos projetos e surge a bondade, quer fazer coisas para a nação, né? Então é fantástico esse negócio de caminhar em dupla, caminhar em comunhão, mas está faltando muito isso no nosso mundo, né? Que geração disso, né? E eu acho bacana a gente estar falando sobre isso, porque assim, curiosamente, não foi assim, né? Não foi por acaso, né? Hoje o Canindé está aqui com você, né? Fazendo companhia para você, né? Um amigo aí que você o trouxe, ele está aqui conosco, aqui sentado ali no cantinho ali, né? Mas é importante essa coisa do andar junto, né? Claro que a gente tem que saber escolher os nossos amigos. Uma vez eu estava lendo o livro do Especialista em Pessoas, que é do Tiago Brunet. Não sei se você chegou a ler. Você chegou a ler esse livro? Esse livro não, mas eu conheço a história do Tiago Brunet. Eu vou te apresentar, Especialista em Pessoas. E ele fala sobre o cuidado que você tem de ter, né, quando você escolhe os seus amigos, né?
E tem um trecho que ele comenta ali, ele também, assim, ele vai, assim como eu faço em todo o Pó de Café, ele faz também na vida dele, na minha vida pessoal também faço isso, eu uso a sabedoria milenar, né, como inspiração de vida para a minha vida. Uhum. E ele fala sobre o momento em que Jesus escolheu os 12 discípulos, né? Nem sempre todo mundo, né, teve um que traiu ali, né? A gente falou que... Não estava no propósito, né? No começo aqui eu falei sobre a sociedade, tem uns que pisam na gente, né? Ali ele teve o Judas ali, né? É verdade. Mas teve de cumprir aquilo ali que já era esperado, né? Mas você vê como são as coisas, a gente andando com pessoas que são... que podem nos levar para cima, é outra história, né, Luciano? Com certeza, e às vezes surge essas amizades que te levam para cima e que te levam para baixo também quando a gente não está de bem. Às vezes quando você atrai pessoas negativas que te levam para baixo é porque você não está bem. Então você acaba atraindo pessoas más para o seu meio ali, ou pessoas de más intenções, né, para o seu meio. E falando de caminhar junto, o Canindé realmente é uma dessas pessoas que num atropelo ali, eu estava reformando um restaurante aqui em São Paulo, e eu encostei, abri a porta do carro, ele ia passando, bati a porta do carro nele. E aí pedi desculpa para ele e tal, né? E ele falou, não, tudo bem, tranquilo e tal. E ali começamos a conversar e surgiu aí um amigo, um parceiro, através de um incidente que foi a porta do carro que bateu nele. Que bacana então, isso, assim, né? Que bacana. As coisas vão trazendo para você, né? Assim, o universo vai te proporcionando as pessoas, os meios para o caminhar. Muito bacana. Eu estava hoje dando uma olhada no seu Instagram ali, e aí eu vi uma fala tua, o Canindé, ele para fazer inveja pra gente ali, Canindé, ele está ali, ó, comendo o que é uma lagosta, um caranguejo ali. Aí ele fala o seguinte, ó, um caboclo que veio lá de Jurema, que comia farinha com água quente e manteiga, hoje ele é um multimilionário e negocia em vários países. Hoje ele quer ensinar como isso é possível para todo mundo. Por que isso, Luciano? Por que você está com esse objetivo de transbordar tudo que você aprendeu? Olha, Reinaldo... Porque isso aqui é um propósito, né? É um propósito, isso é um propósito. Esse livro nada mais é que um propósito também, porque um cara como eu, que saiu lá da cidade mais pobre do Brasil. Jurema? Cara, Jurema, município de Laje, cara. Eu nasci na cidade mais pobre do Brasil, lá em 1981, já tenho 44, cara, só tenho 22 anos de negócio, mas tenho 44 já. Então, cara, eu que já passei fome em 1993, que foi uma seca grande lá, que a gente comeu farinha com água quente, pingo de manteiga e sal, né? Então, tudo isso que eu passei, e quando eu comecei a empreender, que constitui uma empresa no Barraco de Madeirite, né, como está aqui no livro. E hoje, graças a Deus, atuo em 4 países, ajudando, prosperando e fazendo negócio. Então eu quero transbordar isso para as pessoas. Eu quero que você, jovem, do Brasil e do mundo, me inspire, pegue esse livro, se inspire aí para você aprender, cara. Isso é uma Bíblia do empreendedor. Então, pega um pouquinho do que eu passei aí. Hoje está muito mais fácil, Reinaldo. Está muito mais fácil de prosperar hoje para essa juventude, com o seu WhatsApp na mão, com a internet mais fácil. Naquela época não tinha internet quando eu fundei uma empresa, cara. Então, eu tinha que sair lá do Jardim Silvino para ir lá para o Poupa Tempo de São Bernardo, 40 minutos a pé, para acessar o Acesso a São Paulo, o programa de internet. Hoje você tem tudo isso na palma da mão, dá para vender algo por alguém, né, para a internet. Então, está mais fácil de prosperar. Então, é isso que eu quero ensinar, isso que eu quero transbordar para o jovem brasileiro. E dizer que tem uma possibilidade de crescimento, tem como ele vencer na vida, né? Tem como ele vencer na vida, basta ele querer, mas tem que buscar também. Porque algumas coisas você tem que abdicar. Cara, eu não era um cara de baladas, eu não gostava de baladas. Eu lembro que algumas vezes que eu ia para festas, eu ficava lá pensando no trabalho, cara. Como eu ia executar o serviço no dia seguinte e tal. Eu falei, não, esse negócio que dá para mim ir embora. Porque estava na minha veia o seguinte, o que tinha em mente era que naquela situação que eu vivia lá no sertão da Paraíba, eu não ia carregar isso pro resto da minha vida. Né? Não volta. Então não volta. Então eu queria vencer na vida. Então sempre eu tinha um horizonte, falei, vencer na vida. E não era vencer na vida a qualquer custo, era vencer na vida com trabalho, buscando aquilo que realmente eu estava querendo. Foi estudando e trabalhando, e fazendo
o que é o nosso assunto aqui de hoje mais importante, que é o network. O network te leva a grandes pontas e desenvolver as coisas mais rápido para o negócio. Sem a boca, sem o network, você não consegue crescer, não consegue vencer. E eu estava até conversando com o Canindé agora quando a gente estava vindo. Não consegue crescer sem ter negócio. Você tem que ter algum negócio. Se não tiver, tem que prospectar algo para alguém para você ganhar dinheiro, né? É isso que eu acredito, nessa força do trabalho. E o jovem também tem que acreditar nisso. E você vai ensinar tudo isso, já está ensinando? Aquele dia que eu estive lá no seu escritório, foi a primeira masterclass que ali você fez? Foi a primeira ali? Masterclass ali na nossa que escola de negócio. Que você cita no teu livro aqui, né? Você falou assim, e a Master Business X é a minha forma de compartilhar o que a vida me ensinou. Ele escreve aqui no livro dele. E este é o meu legado e ele está apenas começando. Exatamente, Reinaldo. Tem o quê? Tem um mês e meio que a gente foi lá mais ou menos. Tem um mês e meio que você participou, nós fizemos lá em junho, eu estava prestes a sair para os Estados Unidos. E nós vamos formar 1000 empreendedores nesse país. Isso é o Luciano Oliveira e Márcia Machado. Esse é o nosso Márcia objetivo. Machado é tua esposa. Exatamente. É a companheira, né? Essa é a verdadeira parceira. Que, por sinal, essa que foi citada, que eu citei no livro aqui. Exato, está no livro de Eclesiastes, né? E, por sinal, conheci ela numa reunião no Campo de Marte, aqui em São Paulo. E dessa reunião... Conta essa história aí. Foi maravilhoso. Eu estava vindo uma reunião lá na casa do governador, lá em Pindamonhangaba, na época ele era governador. O Alckmin, né? Isso. Lá em Pinda é o Alckmin. E eu dando carona para um amigo, cara, e esse amigo falou assim, eu tenho uma reunião lá em São Paulo, você dá carona? Eu falei, dou carona sim. E aí ele falou, deixa aqui no Campo de Marte. Lá ele encontrou com a Márcia Machado, era para falar de eventos. Minha área era industrial, mineração, não tinha nada a ver com eventos. Então eu fiquei lá de canto e olhava para... A Márcia, fizeram a reunião ali mesmo, na praça, onde tem aquele jato ali no Campo de Marte. Sim. E eles ficaram em reunião, cara, aí nessa reunião, e eu olhava assim pra Márcia, né, cara? Você nem prestava atenção na reunião? Não tinha nada a ver comigo a reunião, eu não estava nem participando da reunião, fiquei de canto assim, olhando, aí o braço cruzado assim e tal. Essa né? moça bonita. Aí eu lembrei do meu pai, né, que meu pai falou assim, meu filho, quando você for casar, casa com uma mulher bonita e sabida. Um beijo, amor, então você é tudo isso. Olha lá, ela tá te vendo ali. Mozão, você é uma mulher bonita, sabida, maravilhosa, espetacular, né? A força que une minha vida. Aí tá uma mulher que me bota pra cima. E aí eu olhava pra ela assim e falei, rapaz, essa mulher é bonita e sabida, cara. Aí quando ela virava pra conversar com os meninos de lado, eu também virava, porque eu não queria que ela me visse olhando pra ela, cara. E daí surgiu aí a necessidade de eu falar com ela por telefone esse mesmo dia, já estava em outro lugar. Daí dessa ligação... Peguei o contato dela, depois no sábado chamei ela para ir ao cinema, e deu namoro, e 2 anos depois deu casamento, e nós estamos aí quase 11 anos de casado, graças a Deus. Que bênção, tá aqui, a gente já tem, o pessoal já tá aqui no chat aqui falando conosco, o Fernando Zezo, conterrâneo, Cabra Macho. Cabra Macho, um abraço, Fernando Zezo. O Fernando Zezo, ele é pai do nosso querido, brilhante aí, o David Gabriel é um atleta aí que nós começamos a cuidar. Hoje o David foi fazer os seus exames, bateria de exame, né, Canindé? Sim. Estamos cuidando desse garoto aí, nós vamos colocar esse garoto para cima. Já é um atleta do São Paulo. Você vê que bacana. E agora nós entramos no ramo do esporte, nós vamos cuidar de uma garotada aí, né? Faz parte do meu projeto também, cuidar de garotadas aí para elevar o potencial desses garotos de comunidades, de classe mais baixa renda para o nosso progresso, que é o futebol. O futebol é impressionante, né? O esporte tem essa possibilidade de resgatar e de evoluir essa garotada, né, Reinaldo? Você vê, Abner, eu tô com as pessoas certas aqui, né? Eu tô com o Canindé aqui, o Luciano, um olheiro aqui, um empresário. Gente, que demais. Tem aqui também o Paulo Porfírio. Paulo Porfírio, ele é o terapeuta, hipnoterapeuta. Boa noite, Reinaldo. Luciano, gosto muito desse tema. Luciano, quais são os desafios do networking? Assiduidade, logística, conexão humana, como é que você vê isso? Ele mandando essa pergunta aí. Maravilha, Paulo, que fantástico. Ele deve ser o fisioterapeuta do David, né? Maravilha. É o seguinte, é importante o network, tem que ser humano, né, cara? Principalmente o humano, você tem que estar próximo de alguém. Você tem que fazer contatos. Só que tem que fazer contatos... lembra do corretor de imóvel? O corretor de imóvel, às vezes, ele é afobado, né? Ele quer fazer um contato já põe pressão. Então, no nosso network, você faz contatos, mas não põe pressão.
Você vai com cautela, vai agendando um café, vai agendando uma reunião futuramente, não põe pressão para você não queimar o seu contato, porque é aquele contato que você está pegando, estude ele, e tem que ser proposital, gente. Eu vou contar um exemplo para você de um network interessante de um amigo meu. Um amigo meu precisava de se conectar com um grande industrial na área farmacêutica. E ele falou, rapaz, o que eu faço, Luciano, para conseguir falar com esse cara? Eu falei, olha, o cara anda com 6 seguranças, você não vai conseguir agendar uma reunião com ele sozinho assim. Então, você procura saber o hobby dele. Estuda o hobby dele, veja no Instagram quais são os hobbies que ele tem e onde ele frequenta. Né? E aí você treina o que ele faz. Aí fala, puxa, ele gosta de pescaria, que eu já vi. Então, cara, você sabe pescar? Não sei. Então vai lá, compra uma vara e começa a pescar, aprende. E aí você veja onde ele vai estar numa pescaria, você cata o carro e vai lá. E assim ele fez. Comprou lá a sua varinha com anzol, organizou uma ida até o lugar que esse rapaz estava pescando, esse empresário, e lá ele conseguiu pescar no mesmo açudinho ali, e conseguiu fazer uma conversa com o cara, fez ali uma amizade ao longo do tempo, e hoje ele vende 6 milhões de reais por mês para esse empresário aí na área farmacêutica. Olha que legal, né? Que legal. Então, meu amigo, você me deve lá, hein? Você me deve lá a consultoria, 100 mil reais. O Paulo Porfírio, ele mandou aqui, ó. Gostei da dica, sensacional. O Paulo ele é hipnoterapeuta, né? A minha esposa se consulta com ele, se tornou um grande amigo. E eu conheci o Paulo numa dessas rodas de network, né? Certo. Existe um grupo de network aqui na cidade que ele começou com um café. Né? Tinha um rapaz que era dono de um café chamado Casa do Pão, certo. E a gente se reunia ali, né? E eu participava desse evento desde o comecinho. Eram meia dúzia de pessoas que sentavam ali na mesa. Hoje já tem um grupo ali com mais de 400 empresários, né? que participam desse... Por enquanto está no WhatsApp, não cabem todos lá, né? Mas certo. Já foi feito, já tem mais de 2 anos, já foi feito até uma Expo, que eles chamaram de Expo Casa do Pão, e o Paulo Porfírio é um deles que eu conheci lá, né? E hoje a gente está fazendo negócios, né? Minha esposa se consulta com ele lá, ele é um grande profissional, né? E ele está participando conosco aqui, está na nossa audiência aqui, e é exatamente isso, né? Ele conhece essa coisa do network, ele entende como é que funciona esse network. Eu já o trouxe aqui também, certo. Ele foi um dos meus entrevistados aqui no Pod Café. Nós falamos muito sobre saúde mental, né, que é um dos problemas que tem acometido o mundo inteiro, né? E essa coisa da saúde mental, ela pega muito... pelo excesso de trabalho, pelos níveis de estresse que as pessoas têm, né? E claro que junta tudo isso com o passado, né? Às vezes você não tem um passado muito bacana e aquilo ali leva as pessoas a ansiedades, né? E depois a níveis de depressão, e o Paulo é uma dessas pessoas que, né? Hoje, obrigado, Paulo, um abraço para você, obrigado pela sua audiência conosco aqui, importante a sua pergunta. Então, assim, o Paulo, ele conhece e ele entendeu qual é a coisa. Por quê? Porque muita gente não sabe fazer network, né? E eu estou falando aqui com um empresário de peso que começou com essa coisa do network, né? Inclusive casou por conta do network, né? Conheceu a esposa numa das rodas de network, né, Luciano? Exatamente. O network é a base de tudo, cara. Pegando aqui o gancho, eu quero mandar um abraço aí para os industriais, né? Os industriais dos nossos grupos. Pode mandar. Um abraço aí para os nossos grupos industriais, um abraço também para os grupos destemidos aí. Tá, manda aí Quer citar os nomes? Um joinha aí. Tá? Falar, pô, você tem bastante gente aí, tá? Ali. O Johnny Padovan, Bossari, tá? O Tadeu, tem muita gente lá do grupos industriais. Esquece, né? Depois o cara fala, pô, você falou de todo mundo menos o meu. Vai pegar mal, então não me queime não, gente. Então é o seguinte, um abraço para todos vocês aí, siga lá o nosso programa Pod Café. Um abraço pro Reinaldo, esse campeão aí da Sabe por quê, gente? Ele tá nervoso, ele tá nervoso, ele não consegue lembrar. Mentira, tô brincando, Luciano. Olha, o network é tão importante que nós fomos numa reunião no Egito, e nesse Egito surgiu, nós estávamos lá no CISA, lá em Cairo, né? E o Geraldo, tava várias pessoas da mídia também, e falou assim, nós temos uma reunião lá no Ministério da Economia do Egito.
a importância de você ir, Luciano. Eu falei, com certeza. Num café, teve uma reunião no café, eu conheci um cara que precisava de escória de alto forno. E falou, Luciano, você consegue essa escória no Brasil? Tal. Eu estava fazendo uma obra grande na siderúrgica, e a siderúrgica estava com excesso de escória de alto forno. Olha, que legal. Então eu falei... As coisas se casaram. Se casarem, né? Então eu peguei, através desse café, poucos minutos ali eu consegui... Só que é o seguinte, tem que ter paciência também, porque o negócio tem que ter maturidade. Aí demorou uns 3 anos, a gente estava conseguindo fazer negócio e já mandar escória de alto forno para o Egito. Então, as coisas têm que ser com cautela, né? Faz ali suas conversas, suas rodadas, mas vai com intenção. O network tem que ser intencional, né? Para o bem e para as duas partes. E as indicações, né? As indicações. Você sabe que eu cheguei até você por meio de uma das pessoas que também participaram desse grupo de network aqui que eu comentei com você da Casa do Pão. Certo. Né? E ele falou, pô, eu vou te apresentar uma pessoa aqui que eu tive com ele lá no Método IP, lá do Pablo Marçal, né? O Luciano e tal. E desde essa época, o Canindé, que eu tenho tentado falar com o Luciano, eu tenho falado com ele, mas a gente nunca tinha conseguido, né, casar as nossas agendas, né, Luciano? Sim, exatamente. Aí a gente conseguiu um dia casar as agendas, que nós estivemos lá, eu e o Carlos Dias, lá em São Bernardo, né? E olha que você estava correndo e tinha um evento aqui em Mônaco, né? Aqui no Hotel Mônaco. E aí nesse dia a gente conseguiu, né? E a gente se aproximou. Você vê a importância da coisa, né? Então eu falei para o Luciano, falei assim, pô, eu tenho um amigo que também, e aí a gente começa a fazer negócio. Eu apresentei esse amigo já para a Jaqueline, que trabalha lá no escritório dele, né? Já para poder tentar ver o que... E as coisas vão vai crescendo, espalhando, né? vão Você crescendo. vai soltando. Isso é importante demais. E é importante. O mundo dos negócios, isso é o que você fala aqui sobre você transbordar, né? Porque assim... Não adianta a gente levar para o nosso túmulo, né, o que a gente conseguiu, o que a gente conquistou. A gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar. E, aliás, a gente vai buscar isso lá na palavra, a palavra fala isso. Né? É mesmo. A palavra fala isso, que a gente precisa transbordar. Né? E transbordar é assim, o meu copo está cheio, o que você vai fazer? É verdade. Vai deixar derramar e desperdiçar? Não! Chama aqui o Canindé, o Abner, né? E vamos transbordar, vamos compartilhar. E dessa forma, eu acredito que dessa forma é o que a gente pode chamar de o servir, né? Que também fala lá na palavra, né? Servir é melhor do que ser servido. Então, assim, Jesus serviu aos discípulos, né? Ele foi lá e lavou os pés de Pedro, e Pedro falou, não, meu pé você não vai lavar. Ele falou, então você não tem parte comigo, né? E, na verdade, ali ele estava querendo passar uma mensagem, né? Qual que era a mensagem? É que nós precisamos, né? Quem está no topo da pirâmide... precisa servir quem está na base, né? E, na verdade, no mundo empresarial, Canindé e Luciano, quem está na base é que serve quem está lá em cima. E a gente, se entender, né, o princípio espiritual disso, a gente inverter essa pirâmide e começar a servir e transbordar tudo isso, a gente prospera cada vez mais, né? Prospera. E é uma fala do Pablo Marçal também, né? Nesse sentido, ele prega né? muito isso, realmente prega muito isso. Eu não conheço ele pessoalmente, né? Participei lá do Método IP, mas não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, assim. Mas... Você tinha de desembolsar de 150 mil ali para sentar. Eu faço uma brincadeira, porque eu participei de um evento. Inclusive, no dia 15 de março, foi onde eu lancei o livro, eu aluguei o auditório lá, o 2, né? E fiz esse evento lá, de 15 de março. Você estava em outro evento, por isso que eu até te chamei, você não conseguiu comparecer. Foi porque eu estava lá naquele outro evento em Alphaville, lá no... Exato, então nós fizemos o lançamento lá, foi um evento maravilhoso, onde a gente conseguiu ali passar uma mensagem muito importante para as pessoas que estavam para ali e as que estavam também fora, né, nas suas casas. E esse é o propósito, é passar uma mensagem de quem venceu na vida e quem está vencendo para as pessoas e como buscar isso. Né? Isso é que eu creio que é importante a gente pegar um pouco disso transbordando para as pessoas. Luciano, você me contou, isso está escrito aqui no livro também, né, inclusive tem fotos aqui, né, do teu primeiro empreendimento, né, que você empreendeu junto com seu irmão, né, numa casinha, num quartinho da sua tia, né, da sua tia mesmo. Na verdade foi da minha irmã, né, quando eu vi da Paraíba para cá, eu fiquei morando com ela, e fiquei morando um tempo com ela, e depois que eu montei a empresa, e saí, fui para um quartinho alugado, depois do quartinho alugado, eu já ganhei um dinheirinho, né, consegui devolver para ela um certo valor
e desse valor ela conseguiu comprar um outro barraquinho, um pouquinho melhor, e fiquei no barraco que eu tinha fundado a empresa. Mas tem uma foto sua aqui, né? Você aí, com um computador, acho que não dá para ver, não dá para mostrar. Está em preto e branco, mas olha aí. Não dá para mostrar. Essa foto tem uma aí, foto do... Vamos ver se você consegue aproximar. Olha lá, o Abner aproximando. Foi em 2004, né? No início de 2004, aí eu nasci aí. Aí eu nasci a empresa, cara. Do lado esquerdo ali estava a minha cama, a beliche, né? Eu e o Jânio. E ali sou eu, esse computador emprestado, e do lado direito tinha uma cama de casal, que era minha irmã que morava, né? A Luzineide. Então, aí nasceu a empresa com R$400, cara. R$400. O que está em cima do computador é um telefone fax, que esses R$400 eu comprei esse telefone. E o que é um fax? Um telefone fax que hoje já não tem mais. Né? O David, que deve estar assistindo, ele não sabe mais nem o que é isso, né, cara? O que é isso? Eu não sei o que é isso, não é do meu tempo. Não, sabe por que eu sei? Porque eu sou obrigado a saber. Eu, como jornalista, fui lá pesquisar, entender, né? E aí... Muito bom. Mas você é um jornalista, tanto é que foi diretor do SBT, né? Não é ator, né? É humilde falando, né? Brincadeira, mas essa história do fax é muito engraçado, né? Eu comento com meu filho sobre máquina de escrever. Que é isso, papai? Não sabe máquina mais, de escrever? Cara, não sabe. Datilografia. Você fez datilografia? Acho que não é do seu tempo, né? Eu conheci até ganhei essa máquina, né? Um amigo da Mark Grundfus me deu essa máquina, mas não cheguei a usar, cara. Não, né? Eu fiz um curso, eu tinha um diploma na casa da minha mãe, um diploma de datilografia. O Abner também, né, Abner? Olha a cara dele lá. O Abner tem 20 e poucos anos, eu ponho ele na casa dos 60 aqui. Mas é engraçado essa coisa da história, né? Porque assim, por meio da história que a gente conecta as pessoas positivamente, né? Então, a história, ela traz Por isso que o teu livro, né? É um poço de conhecimento aqui, porque você conta a tua história, né? Então, por exemplo, você está olhando ali para o teu público, ali na tua câmera, que nem eu olhando aqui para a minha câmera. Sim. Quando você olha e fala assim, gente, é possível chegar aonde eu cheguei. Essa tua fala aqui, você fala assim, ó, hoje eu quero ensinar como isso é possível para todo mundo. Você se tornou um homem abastado, um homem com grandes recursos, né, com várias empresas aí, e você saiu do nada, né? Você montou a sua empresa porque você foi destemido, como você mesmo se intitula, né? Obstinado, exato, como diz o Jean-Guier Diniz. Exato. Né? Eu pego um pouquinho dessa carona dele, que ele também é conterrâneo, né? Ele é da Paraíba, também, é da Paraíba. Isso. Né? Então, o que acontece? Cara, se eu venci... Olha, eu vim conhecer a televisão com 18 anos de idade, cara. Porque lá no sertão do meu pai, lá nessa casinha, tem a casinha no livro aí, onde eu nasci, não tinha energia elétrica. A cidade lá é Jurema mesmo? É um sítio, né? Um sítio, a cidade é Lastro. Lastro. Isso. Então, lá não tinha energia elétrica. Quando chegou a energia elétrica, eu já estava, acho que, morando em São Paulo. Já estava aqui. E você tinha quantos anos quando você já estava aqui? Eu cheguei aqui com 22 anos. 22 anos. E eu falava para o meu pai, né? Eu não vou ficar a minha vida inteira aqui na roça, né? Trabalhando nessa roça. Que, por exemplo, lá chove de janeiro a maio, às vezes acabou, chove só abril, e acabou, né? Então hoje não se colhe mais arroz, porque as chuvas são poucas, não consegue mais. Faz 25 anos que não dá mais arroz, muito difícil, né? Sim. Então é um feijãozinho e um milho. Então não dá para você ter uma esperança ali num lugar daquele, você crescer, não consegue. Então eu tinha na cabeça que queria crescer na vida, queria vencer, cara. E coloquei isso em mente, né, o Reinaldo, então... É isso que eu falo para a garotada. Coloca o que você quer na sua mente. Quer vencer na vida? Então vá buscar. E no meio do caminho eu fui buscando. E tinha uma Voz do Brasil, que assistia pelo rádio A Pilha lá. E eu lembrava que meu pai assistia à noite. E falava muito de Abílio Diniz. O Abílio Diniz, Antônio Emílio de Moraes. E eu comecei a escutar esses caras Homens fortes, né? E eu falei, um dia eu quero ser industrial igual esse cara, eu quero ter uma indústria, entendeu? E isso foi colocando na minha cabeça, falei, como é que eu posso ser rico? O que eu tenho que fazer para ser rico? Eu começava a colocar isso com 12 anos de idade, já começava a me fazer essas perguntas, só que eu não falava para meu pai, não falava para minha mãe, eu ficava com isso na cabeça. O que eu faço para ser rico? Então, aqui não dá. Então, quando surgiu a oportunidade de eu estudar em Souza, eu fui para Souza com 19 anos, fui terminar o ensino médio na cidade de Souza, e terminei lá em 99, depois eu fui fazer um concurso de polícia militar, fiz lá em Mangabeira 7, em João Pessoa,
dos 6 amigos, 5 passaram no concurso, eu fui reprovado, graças a Deus, né? Olha aí, cara. Olha como o homem do zoião que eu falo que é Deus, né? Até nisso ele me abençoou. O sargento bateu aqui, né? E falou assim, lê as letras lá, Luciano. Eu, de 5 letras eu li, né, com a mão direita. Quando ele bateu aqui, eu li 3. Aí ele falou, você foi reprovado. Cara, aquele bateu um desespero tão grande, porque eu queria, de qualquer maneira, mesmo que era um concurso de polícia, sim, mas era um emprego efetivo. Sim, você tinha segurança. E eu ia ter uma segurança, estabilidade, né, ali e tal, né? Era o sonho dos nossos pais, né? Pois que a gente tivesse cara, estabilidade. Então eu com 20, naquela época eu tinha 20 anos, está completando 20 anos, e eu queria aquele emprego de qualquer maneira. Recorri, fui lá, então não consegui de forma alguma, porque tinha outros muito melhores do que eu na frente, né? Ou para passar. E depois eu fiquei ali, quando eu cheguei na cidade de Souza, enrolando cadeira, cara, enfitilhando cadeira a R$1, cara. Mais de R$1, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então eu consegui fazer um pé de meia ali, comprei ainda 2 casinhas a R$1 enrolando aquelas cadeiras. Então, meu amigo, se eu conseguir comprar 2 casinhas lá, enrolando cadeira a R$1, imagine vocês aí, com a tecnologia que tem, jovens, com a tecnologia que tem, dá para você ganhar dinheiro, cara. Dá para você prospectar algo para alguém, vender, fazer negócio, fazer network. Olha aí, ó. Essa aí foi a última cadeira que eu fiz a R$1. Olha lá, Abner. E eu dei um jeito de buscar essa cadeira, Reinaldo. E fiz essa cadeira ao vivo lá no Pablo Marçal. Esse aí foi o último dia que eu enrolei a cadeira. Ah lá. Tá? Esse aí foi o último dia que eu trabalhei e falei assim, eu não vou ficar o resto da vida ganhando R$1 por dia aqui não. Por cadeira não, cara. Isso aí vai acabar com minha coluna e não vou ficar rico. Então eu queria ser rico, eu queria buscar prosperidade. E eu testava as coisas. 5 de maio de 2002. Na verdade tem um erro aí, porque não foi dia 5 de maio, foi dia 2 de dezembro de 2002. Esse foi o último dia, então a minha escreveu errado. Ah, tá. Porque em janeiro eu já estava aqui em São Paulo. Em janeiro já estava aqui em São Paulo e foi onde eu comecei aí a trabalhar no hortifruti do Walmart. Trabalhei 3 meses. Depois dos 3 meses do Walmart, trabalhei numa construtora mais 3 meses. E aí dessa construtora, o cara me deu naquela época a Listel, né? Hoje essa juventude não sabe nem o que é Listel, né? Você lembra muito bem a Listel. E aí na Listel eu consegui descobrir o meu filho do negócio, que é o network, que é o contato, fazer contato. Foi onde eu descobri realmente a verdadeira prosperidade que estava dentro de mim, que é fazer contato. Foi onde o cara me deu a Listel e um telefone. Falou assim, ei, Paraíba, liga para essas empresas, tá aí, cara, um livro desse tamanho que era a Listel. E ele falou, liga aí para todo mundo para vender serviço. E ali eu fiz 2.000 ligações em 30 dias, cara. Uau! Dessas 2.000 ligações, eu apresentei uma conta telefone, uma conta mais de R$2.000 lá. Aí ele falou assim, ei, Paraíba, você gastou mais de R$2.000 de conta telefone, vendeu um serviço só, vendeu um serviço de troca de calha na Textão Parafuso. Aí ele falou assim, você vai pagar a conta, né? Eu falei, mas você tem que parcelar, né? Porque eu ganho R$400 por mês, cara. Como é que eu vou pagar 2.000 de conta de telefone? Aí ele falou assim, aí tinha uma secretária dele, que era uma mulher muito inteligente, a Daniela, né? Daniela, se estiver escutando aí, um abraço para você. Você realmente me ajudou a estar nessa posição hoje aí. Então, sou muito grato. Que benção. E a Daniela falou assim, cara, não vou falar o nome da pessoa aqui, tá? Mas falou assim, você é muito ignorante, cara. Você deu a Listel pro menino aí não tem cliente. Cliente tá nas indústrias, você tem que dar as indústrias para ele. Aí ele falou assim, tá bom, separa lá umas 10 indústrias para ele. Aí o cara separou umas 10 indústrias, eu coloquei o cara dentro da MK Saab, dentro da Todd aqui de Guarulhos, que é a Quaker, dentro da Ford. Uau! Isso em 60 dias. E foi umas 6 empresas. Na Monarch, né? Nem sei se a Monarch ainda está fabricando bicicleta, mas coloquei na Monarch, coloquei na Caloi, coloquei na Mazaferro. Nessas empresas aí, o cara já ganhou muito dinheiro. Grandes, falei, né? Nossa, isso aqui é muito fácil, cara. Eu vou vender serviço para mim, cara. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, cara, hoje eu não trabalho mais para você não. Eu vou montar meu negócio, eu vou vender serviço para mim. Então, meu sonho é ter uma empresa e vou montar minha empresa. E ele me deu não, Paraíba, eu vou dobrar seu salário, que não é assim e tal. Não, eu falei, se você colocar 5 vezes o salário, eu não quero mais, cara. E aí voltei para casa, falei assim, vou montar a empresa vai chamar Método.
Aí depois eu fui no dicionário buscar o que significava método. Falei, vontade de crescer, alcançar algo, vencer na vida. Tá tudo isso lá. Aí eu falei, beleza, esse é o nome. E montei aí a empresa, já fiz um contato com um amigo, vendi um serviço sem ter nem CNPJ aberto, que foi lá na Formitap. Cara, daí o serviço lá me deu R$8.000 de lucro, cara, em um mês. Eu falei, tô no lugar certo. Aqui agora... Então foi daí, aí estava no barraco lá, né? Só que é o seguinte, eu passava em visão de empresa grande, mesmo no barraco de papelão. Aqui é o Luciano da Método, tá? Grande empresa de engenharia, gostaria de vender um serviço, vocês me recebem aí e tal. Esse é o poder do network, é o poder do contato. É uma coisa que hoje os jovens, é coisa que os comerciantes estão deixando de fazer. O contato físico ou por telefone. Quero falar com o Reinaldo, a mensagem automática. Cara, liga para o Reinaldo, como é que você está, irmão? Você me atende aí, posso tomar um café com você? Isso tem que ter, cara. Isso é força do network, eu sempre falo. Isso tem que ter, porque o WhatsApp é muito bom, você fala com várias pessoas simultaneamente, mas você não tem aquele... Né? Você não tem aquela força, né, cara? Não tem olho no olho, né? Exatamente. E aí começou os negócios até 2013, foi só a parte de engenharia. Em 2014 eu comecei a empreender em mineração, 2017... em 2015 com a Márcia Machado nos Estados Unidos, Cartório Brasil, e aí veio outros negócios. O que é essa Cartório Brasil? Cara, nós temos ajudado muitos brasileiros, cara, e principalmente na pandemia. O Cartório Brasil é uma empresa que nós fazemos visto, green card e passaporte. Então, na pandemia, por exemplo, imagine você sair de Atlanta para ir lá para Miami, tudo fechado para buscar seu passaporte, o consulado, né? Ou se você estava em Orlando, não tinha condições, a gente entrega o passaporte na casa do cara. Olha a comodidade que é isso. Então, tudo isso foi a ideia da Márcia Machado, que ela desenvolveu o Cartório Brasil. E hoje ela faz até isso, essa facilidade, 11 anos já. Facilidade para o brasileiro entrar nos Estados Unidos, custo, conseguir, né? O green card. Exatamente, e reduzir custo. Cara, o green card hoje custa $1.075.000, cara. E você leva o quê? Uns 3 anos para você conseguir? 2 anos. Você tem de ficar 2 anos lá dentro sem sair de lá, né? Você fica 6 meses lá ou 6 meses aqui. Aí você vê a sua agenda. Eu quero tirar alguém, quero dar entrada. No dia que você dá a entrada, você fica 6 meses lá, se você der entrada lá. Ou se você estiver no Brasil, você fica 6 meses aqui sem ir lá. Porque você tem que respeitar o processo, né? O tempo aí do ICE, né? E tem um outro detalhe que eu não sei, você vai me corrigir se eu estiver errado. Se você abrir um negócio lá e ser um empregador lá. Olha, nós temos como fazer, por exemplo, tirar o visto de investidor, né? Então você tira o visto de investidor e você pode ter negócios lá. E você sabia, Reinaldo, que dá para você ter negócio nos Estados Unidos mesmo morando aqui, mesmo sem você ir lá? Então hoje é uma facilidade. Você pode ter empresas nos Estados Unidos sem morando no Brasil, né? Então, assim, a globalização te fortalece muito isso. Hoje, o Cartório Brasil, por exemplo, abre muitas empresas lá, escolas de brasileiros. E os caras, tem cara que nem foi lá ainda. Mas que tem bacana. Negócio lá prosperando. É bom saber isso, né? Vai mudar agora. Então, a gente manda pessoas que querem constituir negócio lá do zero, né? É muito importante. Bacana. Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem te procurar, né? Elas vão te achar pelo seu Instagram, né? O Abner tem aí, o Abner, no Instagram dele? Não, tá na tela ali, dá para acessar até o site lá, viu? Vou pegar carona aqui e fazer uma propaganda gratuita aí, é o www.cartoriobrasil.net, se você tiver interesse aí. Cartoriobrasil.net. Isso. Esse aí é se você quiser ter um negócio, se você quiser um green card para você ir para os Estados Unidos, cartoriobrasil.net. Ou procura, manda um direct ali para o Luciano Oliveira, né? Underline, ali underline é ponto. Luciano Oliveira, ponto Odestemido. Ponto Odestemido. É que eu não estou enxergando aqui, eu estou vendo. Tem que ser destemido para crescer, né? Ou você, como no mundo jornalista, você for um destemido, senão você não cresce, né? Então, nós temos que ser destemidos para crescer. Você é jogador de futebol, se você tiver medo de levar pancada, você não vai crescer. Sem pisar nos outros, né? Sem pisar nos outros, porque não tem necessidade. Com sabedoria, com dedicação. Com caráter, né? Com caráter e fazendo, assim, as outras pessoas também prosperar, né? Então, tem que servir alguém, né? Porque você começou lá no início. Né? Servir, né? Servir. Eu estava vendo aqui, o Paulo mandou aqui, obrigado. Essa aqui é legal agora, escuta essa aqui é boa, bacana. Obrigado, Reinaldo.
Conectei-me contigo justamente por sua humanidade e generosidade. Você é um homem que conquista facilmente as pessoas ao seu redor por sua verdade. Sucesso sempre você merece. Paulo, depois a gente acerta aquilo lá, tá bom? Ó, espera aí que a gente vai acertar isso. É um almoço? O almoço tá bom? É o almoço lá na Flor, tá pago, viu, Paulo? Vai com o Reinaldo lá na Flor. Cara, que legal. Eu fico brincando com as pessoas que vêm aqui. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam, ó, o Marcos Reis mandando boa noite, grande Luciano. Esse aqui você pagou também, né? O Marcos Reis aqui, né? Pago, ele tomou pagou cerveja pra Flor ele lá, aqui, ó. Ele mandando, Luciano, quando frequentar outras mesas de networking? Quando que a gente deve frequentar outras mesas de networking? Olha, a gente escolhe o nosso networking, né? A gente escolhe porque, ó, segunda-feira, inclusive até chamei o Candé, eu vou network numa mesa de Brasil, Coreia e China. No network, isso, só que é o seguinte, você tem que cultivar as pessoas, as amizades para longo prazo. Hein? Esse evento que eu vou segunda-feira, eu farei até o convite para você se tiver disponibilidade. Opa. Tá, vou te mandar o endereço, tá? É um networking impressionante, maravilhoso, são 50 empresários de grande porte, está lá, você é meu convidado. Você tem que preservar as amizades. Por exemplo, isso surgiu há 10 anos atrás, uma amizade com esse meu amigo Eloy, e ontem falou, Luciano, vou ter essa reunião, tal, comparece lá, por favor, queria sua presença. Então, o network a gente escolhe. Veja os eventos que te interessam, não é em todos os eventos, mas é eventos que esteja relacionado ao que você quer para o seu mundo dos negócios. É um evento na minha área, se você é da área de mineração, vá mais eventos na área de mineração. Se é tecnologia, vá mais eventos na área de tecnologia. Se é na área agroindustrial, vai mais na área agroindustrial. Porque senão você fica um pulador de eventos, gasta muito dinheiro, né, com transporte, hotel e viagens e não faz negócio. Então, vai mais na sua área. É isso que eu aconselho para você fazer negócio. Agora, se você fala, não, eu quero experimentar outra área, que eu quero fazer negócio em outras áreas também. Aí, maravilha. Aí você vai em outros eventos. Aí, eventos, minha área de mineração, mas eu quero entrar, eu tenho um desejo de conhecer a área de tecnologia. Então, você vai para a área de tecnologia conhecer. E ali, você vai buscando pessoas ali, vai trocando cartão. Cara, o cartãozinho, eu sei que está no mundo da tecnologia, né? Mas o cartãozinho funciona assim, cara. O cartãozinho ali é muito importante. Porque é o seguinte, a geração, vamos dizer, dos negócios, um cara, por exemplo, eu tenho 44 anos, o WhatsApp surgiu aí há 14 anos, né? 10, 12 anos, né? Então, eu lembro que o primeiro WhatsApp foi em 2013, é isso mesmo. Nós temos 12 anos do WhatsApp, então é muito novo ainda. Então, nós, de 12 anos para trás no mundo dos negócios, é o cartãozinho físico. Então, a maioria dos industriais, por exemplo, é cartão físico. Não está todo mundo ainda automatizado. Então, é importante você ter seu cartãozinho, ter seu prospecto do que você faz, e aí troca o cartão. Um cartãozinho que eu peguei no Egito lá, 2 anos depois a gente estava fazendo negócio. E outra coisa, seja curioso, seja observador. É uma dica que eu quero dar aqui para a juventude, para aquele que vocês querem fazer negócio. Reinaldo, eu faço grandes negócios no Egito através do lixo. Do lixo? Curiosidade, a curiosidade de fazer pergunta, a curiosidade de eu entrar no mundo da mineração foi através do lixo. As 2 áreas que eu entrei na mineração, as 2 oportunidades foi através do lixo. Coisa que ninguém quer, rejeito, eu estou lá dentro. Entendeu? Isso que me deu grandes crescimentos. Te colocou num patamar diferenciado. Exatamente. Né? Você sabe o que eu falo a respeito do network? O Paulo, ele sabe disso do que eu estou falando aqui, porque a gente se conectou ali, né? E eu falo o seguinte, às vezes você pode estar numa roda onde as pessoas não têm absolutamente nada a ver com o seu negócio, mas sempre vai ter alguém que vai falar, pô, Luciano, eu conheço um cara que pode servir para você, eu conheço uma pessoa que pode te conectar com, né, com fulano, pode conectar com outro, pode conectar com Canidé, com Abner. Às vezes você está num evento, numa palestra, por exemplo. Sim. Você está sentado numa palestra ali. A palestra, você não está fazendo networking, mas normalmente vai ter o horário do café, vai ter o horário da chegada, o horário da saída. Às vezes a pessoa que está sentada do seu lado, você nunca sabe. Às vezes a pessoa pode ser o seu fornecedor, pode ser o seu funcionário, futuramente, pode ser, né? Enfim, pode ser muita coisa. Pode ser o seu cliente. Perfeito. Né? Então você nunca sabe quem está ali do seu lado. Uma vez eu fui a um evento, a um culto. Foi um culto numa igreja, e aí lá na igreja
eles falam assim, olha, hoje não é um culto, hoje nós vamos fazer uma palestra aqui com 2 empresários, então teve lá o como é que é o nome lá eu esqueci o nome dele, meu Deus, me deu um branco agora, o dono daquela escola de inglês, Carlos Wizard, né? Certo. E aí estava ele e outra pessoa, ele falou assim, só que antes a gente vai abrir um espaço de 15 minutos para vocês fazerem um networking aí, trocarem cartões. Cara, tinha mais de 1.500 pessoas, eu falei assim, é muita coisa, mas eu consegui 5. 5, me conectei com 5 ali. Sim. E um deles a gente chegou a sentar para... Não saiu o negócio, mas, poxa, houve conexão, né? 5 pessoas ali, a gente conseguiu trocar cartões e em 15 minutos a gente conseguiu, cada um conseguiu falar do seu negócio ali, mas é assim que funciona. Quem sabe você está no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, você vai emplacar um grande negócio ali, né? Então, essa é a importância do network. E eu falo mais, quando você está numa mesa de network, o importante, às vezes você está no grupo, aquele né, te coloca num grupo ali de network e você fica mandando as propagandas do seu negócio. Não é assim que funciona, né? Chama a pessoa, o que ele falou aqui agora há pouco, chama a pessoa, vem tomar um café comigo, eu quero conhecer, entender o seu negócio, saber como é que eu posso te ajudar. Exatamente. Primeiro seja interessante, né? Seja interessante, porque antes de ser interesseiro. Porque assim, as redes de comunicações tem muitas propagandas, né? Então, assim, não é só mais um bombardeio, mais uma, né? Às vezes é você mais não vê, uma, né? O cara tá tão perturbado com tantas coisas ali, dando atenção pro negócio dele, não vai te dar atenção. E aí você pode ficar queimando, né? Então é importante demais isso daí. Vou te citar outro exemplo também, isso é muito importante, né? E outra coisa, empreendedor não pode ser tímido, cara. Sim. Às vezes você vai para uma palestra, você vai para um evento desse. E aí fica no cantinho. Fica no cantinho, tem vergonha de se aproximar das pessoas, de trocar o cartão. Cara, assim, você está perdendo a oportunidade de, quem sabe, fazer um negócio, começo de um negócio, né? Ali pode estar um sócio seu, pode estar seu comprador, né? Então é importante você perder essa timidez de falar com as pessoas. Tem que buscar isso, né? Tem que cortar isso, treina isso, é possível quebrar, né? É possível quebrar isso. E só quebra treinando, só quebra enfrentando os medos. Encarando, né? Os medos não pode ter medo, né? Verdade. Exatamente. Os medos, às vezes, eles nos preservam, mas às vezes você tem de ir para cima deles, né? Exatamente. O Carioca Luiz, vamos para cima, time grande, você tem que vir para Brasília. Carioca, nós conhecemos aí na Hipercamp, a Hipercamp, ele trouxe um jogador que a gente está conversando aí, né? O candidato está ajustando, vamos ajudar esse garoto Ítalo aí de Brasília, um garoto maravilhoso aí, tem tudo para crescer na vida, é mais um jovem que a gente vai estar colocando aí nos grandes elencos aí, através do nosso propósito aí. Bacana, e Brasília é o né? nosso próximo passo aí, vamos lá conhecer assim os trabalhos do Carioca, que tem feito um trabalho maravilhoso com a garotada lá. Obrigado aí pela mensagem aí. Legal. Abraço, Carioca. Você tem um trecho que você fala aqui no livro, lá no capítulo 11, eu dei uma lida aqui também, que você fala sobre a determinação de nunca aceitar esse não, aceitar um não. Né? Às vezes a gente precisa falar não, né? Mas tem a questão do aceitar o não, né? Tem muita gente que no primeiro não já foge, né? Já desanima, já fica ali, puxa vida, era a chance de eu ter um grande negócio, era a chance da minha vida. Não, cara, às vezes não era para ser aquele negócio, mas vai buscar, né? Vai buscar esse não para reverter, entendeu? Você tem que buscar esse não para reverter. Então, eu nunca aceitei, assim, no mundo dos negócios, principalmente quando você está começando a empreender. Quantas vezes, principalmente jovens, quando está começando o empreendimento, é danado para o parente, né? Querer falar assim, você não vai conseguir isso, não faz isso, não, você vai abandonar sua carreira para poder entrar nesse negócio, isso não vai dar certo. Então eu não olhava para isso, cara. Inclusive, até uma irmã minha falava assim, você não vai dar certo esse negócio de empresa aí, não, cara, eu vou arrumar para você lá na SBC Trans, lá com a Beatriz, falei assim, aí eu coloquei o joelho à noite, lá naquela caminha lá, eu falei assim, conversei com o homem do zoião, cara. Eu gosto de brincar com Deus, o homem do zoião, porque ele vê tudo, né, cara, simultaneamente. O homem do zoião, né? É Deus. Deus é uma coisa extraordinária, né? Ele vê tudo ao mesmo tempo. Eu falei, homem do zoião, por que o senhor deixou eu abrir o CNPJ se não é para dar certo? Então, se é para dar certo,
eu não vou fechar não. Não era nem para ter aberto se não fosse para dar certo. Cara, no outro dia peguei um serviço na Bosch Group, cara. Legal. E esse serviço me deu, 2004, deu R$10.800 de lucro em 45 dias. Para quem tinha zero, cara. Zero. Então, já foi fantástico isso. E daí foi a minha história. Então, eu não aceitei nenhum não. Obviamente, a gente perde alguns, né? A gente, por imaturidade, você era para aceitar aquele não, mas às vezes você tem tanta vontade de crescer que você, puxa, não, eu vou enfrentar. Às vezes a gente não tem a sabedoria para aquele não poderia estar certo, né? Então, assim, às vezes a gente encurta o prazo de crescer, né? Às vezes você faz algumas curvas, mas afinal é aquilo que está lá no horizonte, é lá que você quer chegar. Então você tem que ter em mente isso. E aí os nãos você vai cortando, cara. O próprio negócio, sempre vão a própria vida, sempre vão existir, né? Vai existir. Os não sempre vão existir. Vai existir sempre. Você sabe que o nosso tempo aqui já encerrou? A gente já está 60 minutos aqui, mas eu vou... Parece que tem 10, né, cara? Parece que tem maravilha. 10. Papo gostoso, né? Papo saudável, gostoso. Eu vou pedir para o Abner, posso roubar um pouquinho, Abner? Um minutinho aí? Para encerrar, Luciano, como é que é a tua relação com o Homem do Zoião? Olha, como é que é a tua relação com os seus negócios, com a sua família e com você, na sua intimidade com Deus? Eu sou um cara muito abençoado, né? Eu fui muito abençoado nos negócios, então nessa trajetória toda eu tive alguns acidentes que foi muitos livramentos, então sempre eu vi Deus é comigo, cara. Então me livrou de acidentes de trabalho, acidentes de carro, acidentes de assalto. Então Deus tem abençoado demais. Eu falei, Deus está comigo, Deus ama a minha vida. Então Deus me abençoa para que eu seja o abençoador. Então eu vejo que eu sou um cara abençoador porque Deus tem me abençoado. Eu tenho uma família maravilhosa, uma família obediente a Deus, nós somos cristãos. Buscamos sempre o caminho certo. Não sou religioso, mas eu busco o caminho de fazer o que é correto para ajudar essa nação brasileira e prosperar, e através do nosso brilho, que é a espiritualidade da bênção de Deus, né? Que bênção. Eu quero deixar aqui a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém. Obrigado. Que você possa prosperar muito mais, né? Você também, Canindé, você, Abner, e você que está nos assistindo também, né? Eu quero agradecer pela sua audiência, agradecer por vocês que participaram conosco aqui no chat, todos vocês que estiveram conosco na audiência, vocês que também não entraram no chat, eu quero agradecer pela audiência aqui e por ficar conosco aqui ouvindo essa história tão bonita do Luciano Oliveira, que se tornou meu amigo pessoal aqui, né? E eu quero mostrar para vocês novamente aqui o livro dele. Vocês que quiserem adquirir o livro dele, é só você ir lá, manda um direct para ele ali, ó, lucianooliveira.odestemido, lucianooliveira.odestemido, e aí você vai saber como é que você pega o livro do Luciano. Ou vai lá na Hotmart. Tá lá na Hotmart. Mercado Livre, então tá muito fácil tá de aí, você tem buscar vários lugares o aí, poço né? de sabedoria que Deus deu aí. Quero agradecer a sua presença aqui, depois de bastante tempo da gente ter combinado e acabando não dando certo, mas hoje deu, graças a Deus, e foi importante a sua história, o que você dividiu conosco aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Pod Café. Reinaldo, muito obrigado também o Abner, obrigado aí ao Brasil, tá escutando aí a gente falando, e sempre que precisar estarei aqui disponível. E que Deus abençoe o seu programa, Deus abençoe a nação brasileira, né, que está passando um momento difícil aí, mas nós vamos vencer aí. Seremos vencedores. Com certeza. Obrigado a você, até a próxima quarta-feira, um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau, Pod Café, próxima quarta.